Olá traders, nesta aula nós vamos falar sobre a estratégia de múltiplos time frames, ok? Então esta é uma estratégia que vocês vão acrescentar às várias estratégias que vocês têm até agora no vosso arsenal, ok? Então nós temos aqui essa espécie, vamos lá supor que isto é um gráfico, ok? Então a ideia aqui é procurarmos tipo zonas em que o preço reverteu várias vezes, mas vamos procurar essas zonas num tempo gráfico maior, ou seja, neste caso nós vamos termos aqui a usar o gráfico diário para encontrar as nossas zonas, ok? Em que as zonas em que o preço tem tipo maior chance de reverter, ok? Essas zonas serão as zonas em que ele reverteu várias vezes no passado, ok? Então, quanto mais toques esta zona tiver, melhor, ok? Então, olhando aqui para este gráfico, qual é a zona onde nós temos aqui sítios onde o preço reverteu várias vezes? Eu consigo ver esta zona, ok? Então, esta seria uma zona em que podíamos ter oportunidades de negociação, ok? O preço reverteu aqui neste ponto, reverteu aqui neste ponto, então provavelmente pode voltar a reverter aqui neste ponto, ok? Então, estas zonas nós vamos encontrar no gráfico diário, ok? Então, encontramos as zonas no gráfico diário e depois voltamos a um time frame anterior, ou seja, tipo, neste caso estaremos a voltar aqui para o gráfico de 4 horas, que é onde nós vamos procurar os nossos padrões de entrada, ok? Então, aqui os padrões avançados que nós vimos no primeiro módulo, que são os engolfos, ok? Então, só que terá aqui uma pequena diferença. Vamos lá supor que nós temos aqui as nossas velas de engolfo, ok? Então, estas velas, este engolfo deve acontecer exatamente aqui nesta zona onde nós determinamos, ok? Deixa eu só aumentar aqui, ok? Então, vamos supor que o preço chega aí à nossa zona de resistência, ok? Então, essa zona será uma resistência porque está acima do preço, ok? Então, temos aqui temos estas velas. Então ela deve seguir todos aqueles critérios que nós vimos no primeiro módulo, ok? Temos aqui esta. Então, a diferença aqui, ok, é que a vela de engolfo, ok, a vela de engolfo que abre neste ponto, se nós tivéssemos a operar apenas com a estratégia pullback, se tivéssemos uma situação destas, ok, nós já teríamos aqui uma entrada válida, ok? Teríamos aqui uma entrada válida porque temos o nosso engolfo, ok? O nosso engolfo aqui que segue todas aquelas nossas regras, ok? Vamos supor que temos aqui, ok? Então, temos aqui um engolfo que segue todas as nossas regras, 1, 2, 3, ok? Então, esta sombra é maior em relação a estas duas, ok? Então, esta seria tipo a nossa primeira entrada, se estivéssemos a usar a estratégia pullback, ok? Agora, quando nós estamos a usar esta estratégia de múltiplos time frames, haverá tipo uma pequena diferença aqui quando se trata do engolfo, ok? Este engolfo, esta vela de engolfo, estamos a falar aqui do corpo, ok? O corpo desta vela de engolfo deve fechar abaixo, ok? Abaixo deste ponto, ok? Se esta vela, vamos lá supor que esta vela tenha uma sombra que venha até este ponto. Esta vela de engolfo deve fechar abaixo desta sombra, ok? Só assim que nós vamos fazer a nossa entrada, ok? Então, esta vela deve fechar abaixo da sombra desta vela, ok? Ou mesmo se fosse, vamos lá, se fosse o corpo e não a sombra, o mesmo se aplicaria, ok? O nosso que temos aqui, ok? Então, esta vela do engolfo deve fechar abaixo da sombra ou do corpo, ok? Então, se tivéssemos uma situação dessas, aqui já teríamos tipo um engolfo válido, quando se trata tipo desta nossa estratégia de múltiplos time frames, ok? Então, a outra entrada seria aquela em que a vela do engolfo é que tem a sombra maior, ok? Aqui não há necessidade de desenhar outras velas, aqui mesmo é possível, ok? Então, esta vela, esta seria tipo a nossa segunda entrada, ok? Porque nós aprendemos duas entradas com engolfo, ok? Temos aquela de 1, 2, 3 e temos esta em que a vela do engolfo é que tem a sombra, neste caso é que a sombra que
que forma aqui o nosso topo, ok? Então aqui neste caso também a vela do engolfo, ok? Isto é um engolfo, ok? Se fosse a estratégia pullback, isto seria válido, mas neste caso, esta vela, ok? O corpo desta vela do engolfo deve fechar abaixo, ok? Abaixo aqui desta sombra, ok? Então, o mesmo se aplica se fosse, vamos lá, se estivéssemos aqui numa tendência de alta, ok? Numa tendência de alta, ou seja, tipo, se o preço estivesse numa zona de suporte. Temos esta aqui é a primeira entrada, aquela situação de 1, 2, 3, o corpo desta vela do engolfo, ok? Se eu vou alterar aqui as cores, esta seria já a vela de alta, estas duas aqui seriam as velas de baixa. Okay. Estas aqui seriam as velas de baixa, ok? Então, esta vela do engolfo, ok? Se estivéssemos na estratégia pullback, isto seria válido. Isto é um engolfo, está a seguir aqui todas as regras, 1, 2, 3, mais. Quando se trata desta estratégia de múltiplos time frames, esta vela do engolfo deve fechar acima desta sombra, ok? Vamos lá, teremos uma situação destas, aqui já seria válido. Aqui neste ponto já teríamos a nossa entrada, ok? Então, temos aquele outro, esta seria tipo a primeira entrada para uma compra, e também temos aquela situação em que esta vela do engolfo é que tem a sombra que forma aqui o fundo, ok? Então, neste caso também, se fosse a estratégia pullback, assim seria válido, mas para essa estratégia, esta vela deve fechar acima desta sombra, ok? Então, vamos lá ver nos gráficos como é que nós vamos fazer isso. Então, o primeiro passo é encontrar a nossa zona, ok? Encontrar a nossa zona num gráfico de tempo maior, ou seja, no gráfico diário, ok? Encontramos, é só marcarem tipo nos vossos cadernos ou nos vossos blocos de nota, ok? Primeiro passo é encontrar as nossas zonas em gráfico de tempo diário e vamos procurar as nossas entradas num gráfico de tempo de 4 horas, ok? Então, vamos lá aqui para um gráfico GBP USD, ok? Deixa eu só apagar esta zona, ok? Então, temos aqui o nosso GBP USD. Eu agora estou aqui num gráfico diário, ok? Estou num gráfico diário. Então, quero procurar aqui as minhas zonas. Então, o que nós vamos fazer é, vamos procurar duas zonas acima do preço, ok? Que vão servir como resistências, e vamos procurar também duas zonas abaixo do preço, ok? Então, neste momento, o preço encontra-se neste ponto, ok? Então, podemos marcar aqui com uma linha horizontal, ok? Horizontal line. Vamos marcar aqui. Onde é que encontra-se o preço agora? Marcar aqui, deixa-me só alterar a cor, ok? Só para nos mostrar onde é que o preço encontra-se neste momento. Vou colocar aqui, assim tracejado, ok? Então, temos o preço aqui neste ponto, ok? Então, nós queremos encontrar duas zonas acima do preço e duas zonas abaixo do preço, em que serão tipo as possíveis zonas onde nós vamos operar, ok? Então, podemos usar aqui Horizontal Ray para encontrar aqui as nossas zonas, ok? Então, se formos para cima, ok? Qual é a zona, olhando aqui para a esquerda, ok? Qual é a zona onde nós conseguimos ver que o preço reverteu várias vezes, ok? Aqui neste ponto eu consigo ver que o preço reverteu várias vezes. Então, vou marcar, ok? Já tenho aqui tipo, 3 pontos, ok? Tenho 3 pontos. Tenho este, ok? E este. Então, o preço reverteu aqui, ok? Podemos contar este também. O preço reverteu aqui várias vezes, ok? Então, podemos usar esta zona como uma possível zona para termos uma negociação, ok? Deixa eu só apagar essas marcações. Então, eu vou marcar aqui com um retângulo. Costumo sempre fazer isto, tipo, do corpo, ok? Porque as zonas de suporte e resistência não são exatamente tipo um preço, ok? Não significa que o preço deve reverter exatamente aqui onde eu tenho tipo esta linha, ok? É por isso que eu costumo marcar aqui com um retângulo. Ok, background, vou mudar aqui.
Então, eu costumo marcar com um retângulo para determinar uma zona, ok? Então, o preço pode reverter aqui nesta zona. É uma zona onde nós vamos procurar aqui os nossos padrões de engolfo, ok? Então, já temos uma zona acima do preço. Então, vou marcar esta linha como vermelha, porque é uma resistência, ok? Então, esta é a minha zona de resistência. Então, falta-me mais uma zona aqui acima, tipo, onde o preço possivelmente pode reverter, ok? Vejo mais uma zona aqui. Se forem notar aqui o preço também reverteu várias vezes, ok? Temos um ponto aqui, estes dois pontos, ok? Temos este, ok? Então é uma zona em que o preço reverteu várias vezes. Vamos considerar também como uma possível zona que o preço pode reverter, ok? Então vamos marcar aqui esta zona também, o preço pode reverter, ok? Não deixem tipo os vossos retângulos assim, tipo muito grandes, ok? Então, ok, já temos aqui duas zonas. Se eu quisesse, também podia tipo, traçar a terceira zona, mas eu não gosto de trabalhar com várias zonas tipo, no meu gráfico, porque podem me atrapalhar, ok? Então já temos aqui duas resistências. Então, se não encontrarmos o nosso engolfo aqui nesta zona, ok? E o preço quebrar, vamos supor que ele quebra esta zona, eu vou procurar nesta zona, ok? Se ele quebrar, eu vou procurar uma outra zona tipo acima seria neste ponto, ok? O preço também reverteu aqui nesta zona várias vezes, ok? Mas por enquanto essas duas zonas que eu tenho aqui são válidas, ok? Então já tenho duas zonas de resistência, faltam-me agora duas zonas de suporte, ok? Então posso usar este ponto eu consigo ver claramente que o preço reverteu aqui duas vezes, ok? Reverteu aqui duas vezes, tenho este ponto, ok? Então o preço reverteu aqui nesta zona duas vezes. Só vou mudar agora a linha para cor azul, ok? Então as linhas vermelhas são as resistências, as linhas azuis eu considero como suporte. Então vou traçar aqui também nesta zona um retângulo, ok? Para definir aqui uma área, ok? Então deixa eu só alterar a cor aqui deste. Este é um suporte, ok? Então falta-me mais uma, ok? Já tenho duas de resistência, uma de suporte, ok? Então vou encontrar aqui mais uma zona em que o preço reverteu, ok? Este ponto, ok? Não, por acaso este ponto faz parte desta zona onde eu tracei aqui. Deixa-me encontrar uma zona abaixo disto. Ok, tenho esta zona, perfeito. Esta zona, o preço também reverteu aqui várias vezes, ok? Reverteu aqui várias vezes, tenho este ponto, ok? Tenho este, já é suficiente para mim para considerar isto como uma zona, ok? Então vou aqui traçar o meu retângulo nesta zona, ok? Então já tenho aqui duas zonas abaixo do preço e já tenho duas zonas acima do preço, ok? Então estas são as possíveis zonas em que eu vou procurar operações no tempo gráfico de 4 horas, ok? No gráfico diário era só para identificar essas zonas em que o preço pode provavelmente reverter, ok? Então vamos voltar agora ao gráfico de 4 horas para procurar estes nossos sinais de entrada, ok? Estamos à procura dos engolfos. Os engolfos nós vamos procurar no gráfico de 4 horas, ok? Então, vou aqui para o gráfico de 4 horas, ok? Estou agora no gráfico de 4 horas. O que eu estou à espera de ver aqui no gráfico de 4 horas? Por exemplo, vamos lá. Deixa-me voltar até este ponto, ok? Deixa-me voltar até este ponto, ok? Só para vocês terem uma pequena noção aqui do que nós estamos à procura. Por exemplo, nós tivemos o preço esteve nesta zona de suporte,
ok? O preço esteve aqui nesta zona de suporte e deu-me aqui um engolfo. Se forem notar, esta vela azul, ok? Esta vela azul conseguiu fechar acima da sombra desta vela aqui vermelha, aqui neste ponto, ok? Então aqui teríamos uma entrada válida, ok? Teríamos uma entrada válida aqui neste ponto, ok? Então o preço chegou nesta zona de suporte, deu-nos aqui um engolfo de alta, teremos uma entrada aqui neste ponto, ok? Então as regras do stop loss, como é que vão funcionar? Vamos lá puxar isto aqui até a sombra desta vela, ok? As regras do stop loss são as mesmas que nós usamos para o pullback, ok? Então temos aqui 79 pips, né? 79 pips, é só acrescentarmos aqui. Vamos lá, qual é o ATR desta vela azul? O ATR desta vela azul é 40. Então, 40 está abaixo de 50, certo? 40 está abaixo de 50. Então, é só olharmos aquelas nossas regras para ver quantos pips nós vamos colocar aqui abaixo, ok? Então, neste caso, seriam tipo acrescentar aqui, teremos de acrescentar aqui mais 20 pips, ok? A este 79. Ok? É só acrescentar aqui, então ficaremos aqui com 100 pips, ok? Vamos lá, 100 pips. O nosso stop loss estaria aqui a 100 pips. O nosso take profit também, como nós já falamos aqui dos targets, vocês podem ter os targets de 1 para 1, ok? Temos aqui, estamos a arriscar 100 pips, vamos também, 100 pips, aqui vem 102. Vamos colocar 99, porque ali eram 79 mais 20, ficavam 99, ok? Temos aqui 99 pips para ganhar também 99 pips, então o nosso rácio é de 1, ok? E notem que o nosso target também coincide aqui com a nossa zona de resistência, ok? Então é um bom target. Então vamos lá ver daqui o que acontece. Nossa operação teria atingido aqui o nosso take profit, ok? Então já teríamos aqui uma operação que atingiu o take profit. Agora, o preço está numa zona de resistência, ok? Se o preço me der um engolfo aqui nesta zona, eu vou ter mais uma entrada, ok? Vou procurar aqui mais uma entrada, ok? Então, nestas zonas nós estamos à procura dos engolfos. Nestas zonas todas que nós marcamos no gráfico diário, estamos à procura dos engolfos. Então, vamos lá ver o que acontece aí a seguir. O preço dá-me um engolfo, ok? É um engolfo válido, seguindo aqui as regras desta estratégia de múltiplos time frames. É um engolfo válido, ok? Vamos lá ver aqui as sombras. Estamos naquela situação de 1, 2, 3, ok? Até aqui está ok. Agora, temos esta vela azul, tem uma sombra. O preço conseguiu fechou exatamente onde temos a sombra, então podemos considerar isto também como uma entrada. O que não pode acontecer é o preço fechar acima, ok? Acima desta sombra, ok? Então aqui teríamos uma entrada, vamos lá. Teremos aqui uma entrada, temos este ponto, vamos lá ver, 49, qual é o ATR da vela do engolfo? 39, ok? Então vamos acrescentar também aqui 20 pips. Ok? É só confirmarem tipo as vossas regras, aquelas regras do stop loss que nós vimos para a estratégia de pullback, ok? Então temos aqui 49 pips, vamos acrescentar aqui 20 pips, ok? 20 pips, 49 para 69, ok? 69 pips, take profit também a 69 pips. Ok? 69 pips. Então, a outra vantagem dessa estratégia é, vamos lá, nós tivemos aqui esta entrada, certo? Este engolfo. Nós podemos ter essa entrada com um rácio de 1, certo? Estamos ali 69 para 69, ok? Temos aqui um rácio de 1. Mas, ok? Temos esta zona de suporte aqui. Se nós quiséssemos, podemos ter múltiplos targets, ok? Múltiplos targets, já sabem, outra regra é, podemos ter aqui uma entrada, uma outra entrada, vamos pôr aqui neste ponto, com o target aqui na nossa zona de suporte, ok? Então, o preço pode vir até esta zona de suporte. Então,
teremos a nossa primeira entrada com o rácio de 1, ok? Com o nosso rácio de 1, a outra entrada, ok? Então, o stop loss, não esqueçam, quando nós temos múltiplos targets, o stop loss está na mesma zona, ok? O que vai diferir aqui é o target, ok? O que vai diferir aqui é o target. Então, temos aqui uma operação, vai fechar com o rácio de 1, a outra tem um rácio de 1.95, ok? Stop loss é o mesmo, ponto de entrada também é o mesmo, o que vai diferir, e não esqueçam também de separar o risco, ok? Vamos supor que nesta operação, como entramos uma vez só, nós tivemos tipo um rácio de 1, ok? Tivemos o rácio de 1, então o risco por operação aqui seria 2%. Aqui, como estamos a abrir duas operações, teríamos de separar esse risco. Então, a primeira operação com o risco de 1%, esta operação também com o risco de 1%, ok? Então, o somatório dessas duas seria 2, ok? Então, a outra forma também seria tipo usar o Fibonacci Extension para encontrar tipo outro target, mas para mim esta zona de suporte está perfeita, ok? O preço pode sair daqui até esta zona, ok? Então, vamos lá ver aqui como é que sai este trade. Ok? Então, até este ponto ele já teria atingido aqui o nosso primeiro take profit. Ok? Já teria atingido aqui o nosso primeiro take profit. Então, esta operação já teria fechado. Então, não esqueçam. Fechou esta operação, devemos mover o stop loss desta segunda operação para o ponto de entrada, ok? Movemos o stop loss desta operação para o ponto de entrada, assim não estamos a arriscar o nosso capital, ok? Então, o preço está neste ponto, estamos à espera dele chegar até aqui a nossa zona de suporte, para tocar aqui o nosso segundo take profit, ok? Então, vamos lá ver. Até este ponto ele já teria atingido a nossa meta de lucro, ok? Então, onde é que encontra-se o preço agora? Está numa zona de suporte. Se nós tivermos um engolfo de alta aqui neste ponto, podemos ter mais uma entrada, ok? Podemos ter aqui mais uma entrada. Então, vocês vão fazer o backtest também desta estratégia de múltiplos time frames, ok? Então já sabem, eu já vos dei aqui dois exemplos, tipo numa compra e numa venda, ok? Já sabem quais são as zonas em que vocês vão procurar operações, que são essas que nós procuramos tipo no gráfico diário, ok? Então, o que que acontece? Vocês vão ter que estar a renovar aqui sempre as vossas zonas, ok? Vão ter que estar a renovar aqui sempre as vossas zonas, por quê? Vamos lá supor que o preço venha até este ponto, ok? O preço já está neste ponto. Então, eu só preciso de duas zonas acima e duas zonas abaixo, ok? Se o preço estivesse aqui neste ponto, o que acontece agora com a minha operação? Aliás, com as minhas zonas. Esta zona que eu tenho aqui em cima já não me interessa por enquanto, ok? Já não me interessa, ok? Então, teria esta zona que era o suporte antes, já seria uma resistência, ok? Então, tenho um suporte aqui neste ponto, teria de procurar um outro suporte, porque, ok? Só tenho uma zona de suporte aqui. Tem já duas zonas que estariam acima do preço, se o preço estivesse aqui, faltaria mais uma zona. Então, é só gráfico diário, ok? Gráfico diário, vamos procurar uma outra zona que vai servir no suporte, ok? Vejo este ponto, ok? Se forem notar, o preço reverteu aqui várias vezes, ok? O preço reverteu aqui nesta zona várias vezes, então esta seria mais uma zona de suporte. Então, só marcar aqui com cor azul, que é um suporte, e colocar aqui o nosso retângulo. Okay? Então, sempre vão atualizando essas zonas. À medida em que o preço tipo vai movendo, ok? Nós também vamos procurando aqui as nossas novas zonas, ok? Então, próxima aula nós vamos voltar a falar aqui das zonas, ok? Mas com uma outra estratégia, ok? Então, até a próxima aula.